Tudo bem, pessoal? Um momento tão especial, reunidos aqui, vários líderes, para falar de assuntos tão importantes atualmente: diversidade, liderança feminina, empatia. Que bom, né? Que momento mais precioso a gente está passando aqui. Então, estamos aqui com a Natália, que é presidente no Banco Standard Bank, um banco africano com sede aqui no Brasil. Estamos com o André, que é superintendente no Banco do Brasil. Estamos com a Fabiola, que é gerente geral no Banco do Brasil. E estamos com o Wallace Dias, que também é gerente geral no Banco do Brasil. E eu também sou gerente geral no Banco do Brasil, em Salto Grande, São Paulo. E tenho muita, assim, familiaridade com esse assunto. Gosto muito de falar sobre as pessoas se respeitarem e se aceitarem como cada um é. Então a gente vai ter um momento muito rico agora de trocas, porque eu acompanho esse pessoal aí nas redes sociais, na vida, e eu sei que eles têm pensamentos muito parecidos com o que a gente acha que deve ser uma empresa sustentável, uma empresa que também respeita tudo isso que a gente acredita. Então, agora seria o André. André. Legal. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer, né? Nos reunirmos mais uma vez para tratar de assuntos tão importantes e de valor para nós, né? Eu sou o André, sou superintendente comercial do Banco do Brasil aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e participo ativamente do programa de liderança feminina no Banco do Brasil. Já fiz algumas mentorias com colegas que acabaram até crescendo na carreira, casos práticos de sucesso aí do envolvimento com o tema. Então, vamos lá para mais um momento especial para as nossas carreiras aí. Wallace Dias. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Eu sou o gerente geral de uma agência empresa aqui em Juazeiro do Norte, tá, no Ceará, bem no interior do Ceará. Assim como o André, eu acho que é extremamente caro para nós esse tema, né? Principalmente para a nossa instituição, como o Banco do Brasil, que tem esse programa de liderança feminina, que eu, sinceramente, não conheço nenhuma outra instituição que tenha um programa tão forte assim, que envolva tanta gente, né? E além do programa de liderança feminina, é importante a gente englobar também aí, aproveitar a presença da nossa colega do Standard Bank, para englobar aí um assunto que também é muito importante, que é a diversidade racial. E até no Brasil tem uma outra característica que é muito importante, né, que é a diversidade de regiões. Nós somos um país continental e a gente tem diferenças muito grandes, muito latentes entre nossas regiões, né? E aí é importante também a gente tratar disso. Existe até um pouco de dificuldade, né, em relação à língua. A gente fala a mesma língua, mas às vezes os sotaques são tão diferentes que parece que está falando uma língua distinta, né? Então é importante a gente cuidar disso também. Fabiola. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fabiola, eu sou hoje gerente de uma agência empresa aqui em Belo Horizonte, a agência empresa Praça 7, mas eu sou pernambucana, né? Ratifico aí em relação ao programa Liderança Feminina tudo que os meus colegas já falaram, né, da importância desse tema, né, não só liderança feminina, como a diversidade também. E como é que surgiu a conexão com a Natália? Nós temos uma amiga em comum, né, de Recife, e aí, quando a gente viu a entrevista da Natália, acho que para a revista Exame, se eu não me engano, falando sobre, na dúvida, seja CEO, isso nos chamou a atenção, né? Então, a gente tentou buscar um momento aí na agenda dela, que a gente sabe que é muito apertada, e ela se disponibilizou em estar aqui com a gente, né? Então, foi muito bacana isso, e assim, a gente já agradece de antemão a sua disponibilidade, Natália. Então, Natália, nossa convidada especial, a palavra é com você agora. Obrigada, Sara, obrigada, Fabiola. É um prazer estar aqui com o pessoal do Banco do Brasil. Eu, particularmente, tenho uma história de muita proximidade com o banco, com o pessoal da área de mercado de capitais na minha vida pregressa, já trabalhamos muito juntos, e é sempre um prazer poder ter uma tela assim tão diversa como essa, como o Wallace falou, com pessoas de diferentes regiões, com diferentes perfis. Espero que a nossa conversa hoje seja bastante
produtiva. Eu estou bastante animada para estar aqui com vocês, trocando experiências entre nós. Legal, Natália. A gente fez umas perguntas prévias, né, para os funcionários do banco que estão envolvidos no projeto de liderança feminina, e aí eles tem algumas perguntas para a gente lhe fazer depois, mas inicialmente a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua história. Tá joia. Bom, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, sempre quando eu penso de dividir um pouco da minha trajetória, eu gosto sempre de falar que, assim, com essa minha fala, que na verdade, uma troca de experiência, eu espero conseguir mostrar para as pessoas que nós somos pessoas normais, que não é preciso ser excepcional ou ter uma trajetória brilhante ou nada para chegar onde você quer. Eu acho que a trajetória de cada profissional que está no mercado, ela é sempre feita de erros e acertos, às vezes mais erros do que acertos, mas esses erros constroem a nossa personalidade e nos levam para onde a gente gostaria de chegar. E eu acho que também o tamanho daquilo que a gente pode construir está relacionado ao quanto a gente sonha, quanto a gente se aceita e é generoso com a gente na construção dessa trajetória. Então, eu espero que eu consiga passar um pouquinho disso com vocês. Eu vou tentar aqui resumir um pouquinho essa trajetória. Eu acho que a gente vai guardar mais tempo aí para as perguntas e respostas, que estão bem interessantes pelo que eu vi ali dos temas que as meninas dividiram comigo em antecipação. Então, basicamente, eu venho de uma família de advogados aqui de São Paulo. Todo meu pai, meus irmãos, primos, todo mundo é sempre do ramo do direito. E eu, desde pequena, achei que já tinha muita competição dentro de casa. Então, eu falei assim, não vou para essa linha, fui fazer uma profissão que não tem ninguém dentro da minha família. Eu fui estudar administração, fiz a minha formação na GV em administração pública. Esse talvez um outro elo aqui de ligação entre nós. Na época que eu estudei, lá pela década de 90, ainda tinha uma bolsa para administração pública na GV, eu fiz a minha formação lá. E não tinha, desde pequenininha, aquela ter certeza do que eu queria ser, né? Na verdade, eu acho que eu transitei por várias áreas. Eu queria Itamaraty, eu falava de jornalismo, eu em algum momento lá mais para frente queria engenharia, mas quando eu tive na faculdade, a gente tem uma formação muito focada nesse ambiente corporativo, ele me abriu os olhos para um mundo de possibilidades. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar línguas e diferentes culturas, então aquele mundo das multinacionais se abriu para mim. Eu me lembro que na época, quando eu fui procurar meu primeiro emprego, não tinha internet, né? Então, obviamente, eu abri a lista lá amarela e fui procurar aquelas empresas que eu mais admirava na época, que eram grandes empresas muito do setor de consumo, a área de marketing era muito forte, mas eu coloquei alguns bancos estrangeiros e aí me candidatei, mandei currículo e passei. Então, foi a primeira vez, acho que, onde eu tomei uma iniciativa para dar alguns passos com relação à minha carreira. Tinham mais empresas do que banco, mas eu acabei passando num processo seletivo de trainee para, na época, o Chase Manhattan Bank, que hoje é o JP Morgan Chase. E quando eu cheguei naquele banco, eu falei, bom, é aqui que eu quero trabalhar. Entrei, então, no mercado financeiro mais por acaso do que por convicção, mas estou aqui há quase 30 anos, isso foi lá em 1993. E eu acho que o mercado financeiro ele traz uma possibilidade de você estar sempre trocando com pessoas num nível intelectual muito alto, dá essa possibilidade de viajar e de conhecer outras realidades, e isso sempre me fascinou e foi o que talvez tenha me mantido por tanto tempo nessa carreira que eu tenho hoje. Eu acho que um grande diferencial, até para falar um pouquinho da minha vida anterior, a gente teve uma educação dentro de casa que eu acho que é muito importante a gente falar no momento onde a gente discute muito a educação de filhos, etc., onde não existia barreira entre o feminino e o masculino, o homem e mulher. Eu tenho um irmão e nós somos em duas irmãs, mas a gente sempre partiu da prerrogativa, os meus pais, que a gente ia trabalhar. Então, isso não foi uma questão diferente. Eu nunca tive eu tive um incentivo sempre muito grande dos meus pais para estudar, mas aquilo que a gente tinha que ter, mulher, tinha que ter uma carreira profissional, era um dado
anterior, né, que não havia questionamento. E acho que hoje, refletindo para trás, isso talvez tenha sido a maior, talvez, diferencial ou força que meus pais tenham passado para a gente. E não havia distinção. Eu nunca tive uma limitação que eu tinha que escolher determinadas profissões porque eu era mulher. Eu só tinha que ter uma carreira. Acho que isso era um dado que já vem de casa, talvez. E me ajudou muito na minha trajetória a vida toda. Óbvio que tinha uma pressão para ir para o lado do direito, que eu consegui, graças a Deus, vencer. Acho que esse é um dos primeiros sucessos, que é mais fácil, às vezes, a gente ir pelo caminho que já foi traçado anteriormente, né? E a partir daí, a partir do meu primeiro trabalho nesse banco institucional, e eu sempre, dentro de bancos, aqui o pessoal conhece, mas talvez quem vai nos assistir não tenha tanta essa diferenciação, a gente tem as áreas que estão mais relacionadas ao varejo, as áreas que estão mais relacionadas ao atacado, e a gente tem o que a gente chama da parte de banco de investimentos. O próprio Banco do Brasil tem o BBI, e o banco de investimento de vocês, e eu sempre tive nessa área mais de banco de investimento, atendendo grandes empresas e dando sempre o suporte na captação internacional de recursos, em realização de operações de fusão e aquisição, e muito numa trajetória muito de mercado de capitais, que foi onde eu construí toda a base da minha carreira. E desde do JP Morgan, eu trabalhei, depois, durante muitos anos, no Bank of America, trabalhei também no holandês, no Banco ING, no português, no Banif, e atualmente eu estou num banco que talvez seja, que nem todo mundo conheça, né? O Standard Bank é um banco de origem sul-africana, é o maior banco do continente africano, tem presença em 20 países da África subsaariana e nos grandes centros financeiros globais, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na China e nos Emirados Árabes, sempre com o intuito de promover o intercâmbio comercial ou investimento direto estrangeiro de empresas multinacionais no continente africano. Acho que fazer parte de um banco africano traz também uma outra perspectiva para mim com relação às questões de diversidade, e eu tento sempre trabalhar essa questão para além da diversidade de gênero, que eu acho que talvez seja o lado mais visível hoje, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente discute muito isso, mas existem, como a gente já comentou aqui na introdução, a diversidade de formação, a diversidade regional, a diversidade racial, que é uma pauta muito cara para mim, e eu acho que a gente sempre precisa pensar na diversidade como num conceito de inclusão do maior número possível de pessoas. E o que eu considero que é muito relevante, né, sempre foi um diferencial, talvez, na minha formação, foi a dedicação, sobretudo, obviamente, o estudo, a formação técnica, mas ter sempre uma cabeça aberta e estudar áreas que estão fora do nosso interesse imediato, né, para você também poder entender o mundo, se conhecer e, com isso, poder alavancar um pouco mais as suas possibilidades. Eu acho que talvez trazendo e dando um pouquinho, fazendo uma vinculação com a Fabíola, com a reportagem que ela mencionou, da revista UOL, eu acho que um traço importante da minha personalidade mais recente, acho que duas coisas, né? Eu gosto de falar, eu sou uma feminista tardia, eu acho que esse despertar para a questão da diferença entre homens e mulheres, mais especificamente no mercado de trabalho, foi uma coisa que aconteceu comigo muito mais recentemente. Eu acho que o mercado financeiro é um ambiente primordialmente masculino, e a gente meio que acostuma a atuar nesse mercado e achar que aquilo é normal. Acho que não existe uma diferença muito grande nos primeiros níveis de carreira. Então, você normalmente pelo seu desempenho, você consegue se desenvolver como seus pares homens, mas em determinado nível, ou quando você atinge uma determinada posição dentro da empresa, hoje, olhando para trás, eu tomo um pouco da consciência que talvez homens comecem a avançar num ritmo mais rápido do que mulheres,
E isso leva a gente a uma série de questionamentos que depois eu acho que a gente pode cobrir dentro da questão das perguntas e que hoje me faz refletir no que eu poderia ter contribuído para mudar mais essa situação. Eu, na verdade, hoje ocupo a posição de CEO do Standard Bank aqui no Brasil. Dentro dessas 25 geografias onde o banco está presente, a gente só tem 2 mulheres CEOs, eu e a CEO de Uganda, e acho que foi fundamental para eu ter chegado nessa posição, como eu mencionei na reportagem, ter vencido o que a gente brinca que é a síndrome de impostora, que é você não se sentir sempre preparado para ocupar aquela posição de liderança. Então, na verdade, eu era diretora comercial já do banco, seria a escolha natural, porque eu já tocava toda a parte comercial e tinha um desempenho muito bom dentro da organização, mas quando eu vi que a vaga estava se desenhando, no meu engajamento com os meus superiores e dentro do banco, eu percebi que eu não era a escolha natural. E aí, então, eu chamei, na verdade, o chefe do meu chefe, da minha chefe, que era uma mulher na época, e fui conversar e falei assim, olha, eu quero me candidatar para essa posição, eu sei que vai aparecer e eu queria dizer, a surpresa que apareceu no rosto dele me deixou, eu não sei se me deixou bastante preocupada, eu falei assim, bom, então eu realmente não estava tão no radar quanto eu achava que estava, e isso talvez seja um bom insight para a gente sempre perceber que não necessariamente aquilo que a nossa percepção é a realidade, é das outras pessoas. Ele falou que ótimo, vou te considerar para o processo, e 6 meses depois eu recebi um telefonema do Recursos Humanos, que fica em Londres, falando, olha, a gente tem uma boa notícia para você, você vai participar do processo. Eu falei assim, que ótimo, vai existir um processo formal. Eu já trabalhava talvez há 7 ou 6 anos no banco, né? E, bom, e para resumir, fazer uma longa história curta, eles contrataram um headhunter, teve um processo formal, eu competi com outros 9 homens e acabei sendo escolhida numa trajetória que não foi tão suave como eu gostaria. E no mesmo momento em que outros homens em condições semelhantes no banco assumiram essa posição sem necessariamente passar por esse processo. Não criticando a organização, eu acho que a organização tem que sim usar de todos os recursos disponíveis para achar o melhor candidato, então acho que a organização fez certo, mas talvez tenha acendido aquela luzinha que demora às vezes para a gente acender, de que os processos não são comparáveis e eles variam, e talvez a melhor maneira da gente vencer essas barreiras seja a gente se posicionar. Então, hoje a minha vida tem sido corporativa, pautada por posicionamento, eu acho que a gente precisa, de fato, marcar posição, vencer os nossos medos e as nossas barreiras inteiras para se candidatar. Ninguém nunca vai estar 100% preparado para ocupar nenhuma posição. Aprendizado faz com que as mulheres tenham a capacidade de se fragilizar e de falar que nem tudo é como a gente espera, nem tudo é fácil, mas eu acho que quanto mais a gente dividir esse tipo de experiência, talvez a gente sensibilize mais pessoas e para motivá-las para agir da mesma forma. Então, com isso, eu acho que eu vou parando por aqui. Foi um resumo rápido, mas estou super aberta para ter perguntas e continuar esse debate e essa troca de ideias com vocês. Obrigada. Agradecer aqui a sua fala. É muito parecido com o que a gente ouve nesses debates, né, que a gente tem feito atualmente, e a gente já está tratando até com uma certa naturalidade, porque é mais ou menos parecido com o que a gente ouve sempre, né? E aí, nesse sentido, em alguns grupos que a gente participa, a gente conversou com o pessoal e disse que estaria hoje aqui, conversando com você e falando sobre o assunto, entre o Alas, o André e a Fabíola, e os participantes fizeram algumas perguntas. Aí eu vou ler a pergunta aqui, da Luzimar e da Cíntia Freitas. A Luzimar perguntou o que você acha de projetos de liderança feminina. E a Cíntia, ela disse assim, como você se sentia em posição de liderança, sendo a única ou uma das poucas mulheres na sala? Quando decidiu ser uma mulher que puxa as outras? E qual a importância dessa atitude para você? Quais são as habilidades das líderes que o mercado deseja e como podemos desenvolvê-las?
de quais maneiras podemos demonstrar que temos interesse em ascender na carreira. Por que eu coloquei as duas perguntas juntas, né? Porque, na verdade, fala sobre a liderança feminina. A pergunta das duas se encaixam dentro desse panorama que a gente conversa. Então, eu gostaria de ver sua impressão sobre o que elas manifestaram de interesse aqui. Legal. Não, em primeiro lugar, eu acho bem importante os projetos de liderança feminina. Obviamente que tem projetos e projetos e a gente tem que saber selecionar, mas eu acho que o primeiro passo para a gente começar a mudar a realidade é, de fato, a gente se organizar e discutir esses assuntos, né? E trazer esses assuntos para a mesa é o principal passo. Então, eu acho bastante importante. Mas eu acho também que existem projetos e projetos. Eu já participei de alguns grupos onde a gente fica numa coisa muito teórica ou discutindo ou sem uma pouca efetividade, né? Então, eu gosto sempre de projetos onde, obviamente, a gente pode ter sessões de networking, de troca, mas que também a gente tem objetivos específicos para atingir. Eu acho que isso ajuda a gente a não dispersar e não fazer ali de um grupo onde a gente fica só no campo das ideias, mas que realmente cause impacto na vida das pessoas. Eu, particularmente, tenho escolhi um grupo específico para atuar mais fortemente. Eu não sei quantos de vocês conhecem, é o 30% Club. 30% Club é uma campanha global que surgiu no Reino Unido. É uma campanha de adesão voluntária de empresas para promover a diversidade de gênero nos conselhos de administração das empresas listadas. Essa campanha ela já se espalhou por mais de 20 países no mundo e ela está aqui no Brasil, e a gente tem como metas específicas, primeiro, zerar o número de conselhos de administração que não tenham nenhuma mulher, aqui no Brasil até 2025, até o ano que vem, é uma meta bastante agressiva, e depois a gente conseguir atingir 30% de liderança de mulheres na composição dos conselhos de administração das empresas listadas no IBRX 100. Por que a gente fala de conselho? Porque a gente acredita que a gente precisa mudar a liderança no topo para depois a gente mudar de cima para baixo. Então, esse é o objetivo da campanha, mas, obviamente, eu coordeno dentro do 30% o grupo o ecossistema das instituições financeiras, onde a gente tem as mesmas metas para os bancos que estão listados na Bolsa, mas também a gente quer trazer uma discussão como fomentar a maior participação feminina no mercado financeiro, como criar produtos e serviços financeiros que gerem a inclusão de mais mulheres. Então, essa é uma campanha. Por que eu escolhi o 30%? Porque, como a Sara bem falou no começo, eu não acredito também naqueles grupos onde a gente só fala para os nossos pares, a gente precisa engajar a sociedade. E o 30%, por estar objetivando o topo, a gente tem que trazer homens para o nosso lado. Então, a gente fala com o pessoal da BVCAP, que cuida dos fundos de private equity, a gente fala com o pessoal da Associação de Mercado de Capitais, com o pessoal de várias entidades, porque a gente precisa que os homens estejam do nosso lado para fomentar a diversidade. Então, é sempre bastante importante o público ou o fórum desses grupos ser diverso na maior forma possível, não só com a diversidade de gênero. E eu acho que, tocando um pouco na segunda pergunta, né, eu acho que um pouco acho que tinha a ver, Sara, com a relação das qualidades, né, que a gente pode ter nas pessoas para a gente poder fomentar a liderança. Não sei se você quer repetir só para mim, só para eu ter certeza de que eu endereço direitinho. Ela diz assim, uma perguntou sobre os programas, né, aí você explicou que acho que o interessante é ter efetividade, ter uma meta para ser cumprido, para ter um sentido, né? E a outra, ela disse aqui, cadê? Onde está? Essas interações, tal. Aí eu li a linha do verso aqui. Ela falou, como você se sentia em posições de liderança sendo a única ou uma das poucas mulheres na sala? Quando decidiu ser uma mulher que puxa as outras e qual a importância dessa atitude para você? Quais suas habilidades como líder de mercado e como as pessoas podem desenvolver essas habilidades?
Joia, não, super, essa pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, um pouco, talvez a minha experiência não seja a mesma, como eu comentei, como o mercado financeiro é um mercado predominantemente masculino, na verdade, atuar nesse ambiente não foi um problema para mim, então eu não deixei de me posicionar ou me sentir menor porque eu era a única mulher dentro da sala falando de negócio, isso nunca foi uma questão que aconteceu para mim. O que eu acho que pode, obviamente, acontecer, e eu vejo acontecer em muitos casos, acho que a dificuldade que a gente tem quando você está num ambiente desse é que algumas mulheres talvez tentem imitar homens e comportamentos masculinos para se sobressaírem, porque esse era o modelo de liderança. Acho que durante muito tempo, então, não é incomum, desculpa, ver mulheres com esse perfil dentro do mercado financeiro. Acho que o difícil é você manter a feminilidade, os aspectos relacionados à liderança feminina e mesmo assim ser assertivo, porque quem diz que a assertividade é uma característica masculina ou feminina, eu particularmente até não acredito muito nessa divisão entre características de homens e mulheres. Eu acho que tem mulheres e homens que se diferenciam entre si, que têm qualidades de ambos os gêneros, né? E depende muito mais de uma questão de personalidade. Eu acho que também o que ajuda muito a gente é se conhecer, entender as suas forças, né? E trabalhar muito, que aí sim eu vejo talvez que seja uma questão que também está ligada com a síndrome de impostora nas mulheres, que é essa questão da autoestima, onde a gente sempre quer se provar o tempo todo, a gente nunca se sente preparado, e talvez isso sim possa inibir uma participação maior da gente em determinados fóruns. Eu posso dar um exemplo até recente que aconteceu comigo, apesar de eu ter todo esse treinamento, estar sempre acostumada com trabalhar com homens, isso não me intimidar, quando eu assumi a posição de CEO aqui no Standard, eu entrei automaticamente para o Comitê de Estratégia Internacional do banco, que é um comitê formado pelos heads de todas as geografias internacionais e também por um grupo fechado que define basicamente qual é a estratégia de atuação internacional do grupo. E eu, nas primeiras reuniões, eu percebi que tinha uma expectativa grande do grupo de eu trazer a minha contribuição, mas a gente com aquela coisa de não errar, de entender a dinâmica, etc., eu fiquei durante várias reuniões com uma contribuição muito calada e tentando analisar, entender aquele ambiente, e hoje, olhando para trás, eu me senti bastante tímida nesse começo, que tem a ver, obviamente, um pouco com você entender o teu fórum, entender o que eles estão discutindo, acho que isso é válido, mas tem também um pouco dessa, vamos dizer, timidez de querer acertar, de querer sempre botar um pouco de freio, né, um pouco de censura, vamos dizer assim, na nossa participação. E isso é uma coisa que eu tenho, obviamente, que hoje em dia, como eu me conheço e consigo olhar rapidamente, estou sempre fazendo processos de coaching e de mentoring para ter essas questões no topo da agenda, rapidamente eu vou corrigir, porque, de novo, a gente não tem que acertar sempre, o erro faz parte do processo, e um novo integrante pode trazer um olhar tão mais fresco, ou ver coisas que aquele grupo que já está funcionando há mais tempo não percebe. Então, a gente não pode subestimar esse papel da gente ser o novo integrante no grupo, ou o recurso diferente dentro daquela sala. Então, na dúvida, hoje o meu conselho, fale, e se, obviamente, aquilo que não tiver ressonância ou não for, você vai entender por quê, isso vai ser parte do seu processo de aprendizado. Legal. Acho que eu posso também fazer 2 perguntas para você, Natália, das amigas aqui da Carla e da Márcia. A primeira dúvida da Carla Everte tem a ver com os aprendizados. Então, a pergunta dela diz assim: creio que aprendemos mais com os fracassos do que com os sucessos. Então, quero saber quais são as maiores frustrações da vida da Natália e como que a Natália lidou com essas frustrações. Essa é sempre uma pergunta difícil, né? Mas tem tanto, tem vários, né? Eu costumo dizer, a gente vai tendo pequenos fracassos ao longo da vida, e isso vai fazendo parte aí da nossa história. Então,
eu tento não atribuir um peso tão grande com isso. Eu acho que se eu puder pensar em bloco, as coisas talvez que, não sei se são necessariamente fracasso, mas são as que eu mais me arrependo, são justamente das oportunidades que eu não aproveitei, um pouco ligada a essa questão da insegurança que às vezes acomete a gente, ou de a gente ter essa barra tão alta, tão crítica com a gente mesmo, que impede, às vezes, a gente dar aquele passo que está sendo esperado. Então, na minha época inclusive de Bank of America, lá no início, um pouco da minha carreira, eu tive uma situação onde houve uma fusão de 2 bancos e a gente estava ali para redesenhando equipes e tinha uma posição na época que era para assumir para liderar o grupo de analistas e associates que prestavam todo o trabalho para a área do banco de investimento. E eu me lembro lá atrás que tinha estava eu, os 2 competidores eram eu e uma pessoa que veio desse outro banco, né, e era um homem. E na época eu lembro, não necessariamente eu tinha essa consciência na época, mas eu lembro que eu achava que eu estava preparada, eu alterava um pouco essa coisa de me posicionar para a vaga, mas ao mesmo tempo eu olhava para ele e falava assim, nossa, ele é tão inteligente, tão preparado, acho que é melhor que ele assuma mesmo. Então, e isso é uma coisa que eu jamais faria hoje em dia, mesmo não estando 100% segura, a gente vai, depois a gente corre atrás do prejuízo, mas eu acho que esse é um exemplo bom de mudanças de hábito e naquela altura ele acabou assumindo, né? Então, por isso que eu considero um fracasso meu, mas que me ajudou muito depois, no longo da trajetória, de evitar, talvez, isso em outras situações. Legal. A Márcia Tereza, ela pergunta algo com relação à atitude e ascensão profissional. Ela falou assim, em toda a sua vida corporativa, que atitude fez o diferencial na sua ascensão profissional? Qual foi o divisor de águas na sua carreira? Joia. Eu acho que tem várias coisas. Então, eu acho que eu consegui, ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né, desde o colégio, não sei o quê, então, me preparar tecnicamente para ocupar as posições, isso, sem dúvida, faz um diferencial. Então, tanto a tua formação acadêmica quanto a formação que você tem dentro da empresa, né, os cursos que você participa, a formação que você adquire fora. Então, por exemplo, um exemplo bem bobo, mas como eu sempre gostei dessa coisa internacional, eu sempre estudei inglês, falo inglês e francês fluentemente. Então, você se preparar para ter o subsídio para ocupar aquelas posições, isso é uma grande parte. Mas eu acho que uma parte muito importante também, e que eu invisto muito, é o que a gente fala nessa formação do QE, né, do coeficiente emocional, ou dos soft skills, que é bastante importante. Isso eu consigo atingir de uma maneira com várias iniciativas, né? Seja do âmbito pessoal, a gente fazer análise para se conhecer as suas barreiras, etc. Seja dentro da organização, aproveitando os programas de mentoria que existem. Então, eu faço mentoria desde do ING, que foi o primeiro banco que eu conheci um programa desse. Desde então, existindo ou não existindo programas formais dentro das organizações, eu sempre procurei ter um mentor e para criar aquele espaço de que você tem uma vez por mês, você discute a sua carreira, você traça uma estratégia, você, enfim, discute as dificuldades que você tem no dia a dia. Então, eu acho isso é fundamental. E, por outro lado, acho que um terceiro bloco, para além dessa questão das habilidades mais soft, vamos dizer, e de você se conhecer, você também tem uma formação que é para além das matérias que são de interesse da sua organização. Então, não é porque eu estou no mercado financeiro que eu só vou ler coisas de mercado financeiro, eu só vou me atualizar daquilo. Então, eu tento ter uma formação muito grande, desde matérias que me interessam bastante, que são ciências sociais, filosofia, ou até tá hoje ligada em temas que vão influenciar
a maneira como a gente vai ver o mundo. Então, é a gente entender, talvez, o mundo de fintechs, é a gente entender um pouco de muito de que se fala de princípios ESG. Então, eu acho que você está conectado com os grandes temas da realidade e tentar sempre se aprofundar nesse debate. Mas eu acho que é uma combinação desses 3 pilares, talvez, eu diria, que tem me ajudado, né, nessa formação e desenvolver a minha carreira. Além, obviamente, de networking com pessoas que você possa trocar experiência, isso é fundamental, né? Não, legal, obrigado. Então, Natália, ainda nesse sentido aí das dúvidas e colaborações que o pessoal pede com as suas ideias, né? A Roseli Kag, ela fala sobre alguns dificultadores que às vezes aparecem em relação à carreira de uma mulher, como, por exemplo, a licença maternidade, que é uma licença que o homem não precisa tirar. E aí ela queria saber sua impressão sobre isso, você tem alguma experiência? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu, particularmente, não tenho filhos, e esse não foi um assunto específico para mim, mas para várias mulheres e muitas das minhas amigas, esse é o grande divisor de águas na vida delas, né? Ainda ontem estava falando com uma pessoa que montou um movimento de mulheres muito interessantes aqui. Ela falou assim: olha, eu tive, num período de 2 anos, 2 filhos, e eu não só fui posta de lado dentro da empresa, como a minha remuneração variável foi significativamente diminuída pós o retorno da maternidade. Então, acho que essa, de fato, é uma questão que a gente ainda não está sendo amplamente ainda discutida no Brasil. Eu acho que em países mais desenvolvidos, como nos europeus, os homens eles já têm licença paternidade, eles muitas vezes dividem, né, esse momento com as mulheres. Isso está chegando no Brasil. Acho que recentemente eu vi na mídia a Diageo anunciando que está instituindo a licença paternidade para homem, e no banco, no próprio Standard, a gente instituiu desde o ano passado. Então, a gente teve o primeiro candidato da área internacional esse ano que tirou licença paternidade em Londres. A mulher tirou um pedaço e voltou para o trabalho, e ele tirou o segundo pedaço. Então, acho que isso vai fazer parte do debate, e por isso que é importante a gente estar conversando dessas questões, para a gente poder influenciar. Mas, na minha experiência também, eu acho que até conectando com uma pergunta anterior da Sara, o que a gente pode fazer para mudar a realidade, essa discussão são os grupos como esse que vocês têm no Banco do Brasil que precisam abrir os olhos das organizações e trazer essas pautas para a discussão, para a gente poder mudar isso, né? No próprio Standard, por exemplo, eu estou passando por uma situação recentemente minha, onde, apesar do banco estar comprometido, por exemplo, com o movimento He4She da ONU, de ter mulheres em cargos de liderança e avançar nessas pautas, eu ainda sinto que existe, por exemplo, uma dificuldade da alta gerência da companhia de dividir dados de discrepância, por exemplo, salarial entre homens e mulheres, que a gente sabe que o gender gap também, né, a diferença de pagamento de salário para homem e para mulher é uma questão. E a gente conseguiu. Então, como que a gente muda isso? Dentro do comitê que eu faço parte, sempre que tem essas pautas de diversidade e inclusão, a gente tenta trazer esses assuntos que não são fáceis de serem discutidos, né? E a gente tenta implementar processos e mudar os procedimentos da empresa para que cada vez menos isso influencie nos processos decisórios. Por exemplo, uma pauta que a gente conseguiu avançar esse ano foi que, apesar também do banco então ter toda essa política de diversidade, a gente ainda tem pouquíssimas mulheres, aí só falando da área internacional, em cargos de liderança. Eu não tenho o número correto, mas a gente tem menos de 5% dos cargos do primeiro escalão ocupados por mulheres. Então, a gente conseguiu colocar dentro da política do banco esse ano que, para toda nova vaga de liderança, 30% dos candidatos têm que ser mulheres. E eu acho que são esses os pequenos passos que a gente tem que se reunir e se mobilizar para avançar.
mas, sem dúvida, a licença maternidade ainda é um grande fator que pesa na volta para o trabalho, né? Tem estatísticas alarmantes do número de mulheres que são mandadas embora depois de um ano que elas voltam da licença maternidade. Então, sem dúvida, é uma questão que eu acho que as empresas em si precisam discutir internamente. A gente, como sociedade e como parte dessas empresas, precisa também fazer uma força para avançar nesses temas. Então, Natália, falando um pouco sobre a síndrome da impostora, a gente tem uma pergunta aqui da Sônia Freire. Como e quando você se deu conta de que estava vivendo a síndrome da impostora e qual foi o fator determinante para que você te fez transformar e chegar à posição que você está hoje? Já, primeiro, eu acho que assim, o fator determinante, até nessa história que eu contei previamente de eu me candidatar, eu acho que na hora que a situação foi dada, eu não pensei, nossa, estou sofrendo da síndrome de impostor e vou mudar. Na verdade, naquele momento, acho que como processo, meu amadurecimento enquanto profissional, quando eu vi aquela oportunidade, eu falei assim, eu não posso deixar de perder, eu já deixei perder muitas oportunidades, eu preciso liderar esse processo, e foi muito natural. Hoje, olhando para trás, eu olho e falo, eu quase caí, até eu me familiarizei muito com o conceito depois disso, tentando refletir, olhando para trás. Mas eu acho, só que quanto mais eu leio sobre isso, mais eu consigo olhar no passado, na minha carreira, e identificar situações onde, de fato, mesmo sem conhecer profundamente, né, o conceito, a gente basicamente, por uma insegurança pessoal, ou pelo medo do desafio, ou por circunstâncias pessoais, você deixa de ter aquela iniciativa para avançar na carreira e deixa que outras pessoas façam isso ao seu lado. Então, eu acho que primeira ponto é você se familiarizar com o conceito, que é muito simples, que nada mais é do que você, basicamente, não se candidatar ou não se entender capaz de fazer determinadas coisas ou assumir determinadas posições, e a partir daí ver o que mais você pode fazer para dar, porque está relacionado de alguma forma com a autoestima, com a sua autopercepção. Então, quais são os meios fracos e mais fortes? E eu acho que talvez o que você precisa ter uma consciência plena é daquilo que você, qual é a sua proposta de valor, aquilo que você consegue agregar, e sempre se candidatar ou trabalhar iniciativas que permitam você não só trabalhar com os seus valores, mas também com essas qualidades que são mais naturais suas. E aquelas que são desejáveis para qualquer posição de liderança que você não tem, buscar formas de desenvolvê-las. Como os exemplos que eu já citei, ou programas de coaching, ou programas de mentoring, ou participando de grupos de networking, onde você divide experiências e a gente aprende muito com a experiência dos outros, e tentando, obviamente, se conectar melhor com a tua essência. Natália, a gente tem mais uma pergunta aqui da Valquíria Ribeiro. Ela pede para você descrever a estratégia para vencer a síndrome de impostora e contribuir e construir uma nova autoimagem. Eu acho que um pouco a gente já tocou em outros comentários que eu falei, mas é esse processo. Eu acho que o processo de autoconhecimento é fundamental. Então, tudo que você puder investir para se conhecer e para melhorar a tua prática diária, então, de novo, aqui falando de programas de coaching, de mentoring, análise, e aí cada um tem o seu processo, grupos de networking, acho que esse é o principal, né? E um outro, porque você tem que, no fundo, trabalhar a sua aceitação, conhecer seus pontos fortes, conhecer as suas fraquezas, e aí, sim, ter um plano para desenvolver. Às vezes tem situações que vão exigir determinadas capacidades técnicas que você tem que adquirir. Eu, por exemplo, agora estou numa fase da minha vida onde eu estou almejando uma posição em conselho de administração de empresas. Então, o que eu tenho feito, eu participei de um curso de formação específico na Fundação Dom Cabral, eu me candidatei para o programa de mentoria que é liderado
pela Bolsa de Valores, pelo IBGC, pelo AFC, Spencer Stuart, outras entidades, e estou lá passando por um processo de mentoria formal com outras conselheiras para me preparar, e em paralelo estou me preparando para estudar e fazer a prova do IBGC para obter a certificação. Então, tudo na vida da gente é processo, e acho que você precisa saber onde você quer chegar e tentar, dentro daquilo que você domina, poder preencher essas deficiências, ou se qualificar, na verdade, para poder se candidatar. Mas, de qualquer maneira, mesmo nessa trajetória, eu, de novo, quase caio na síndrome de impostora, porque quando começaram a aparecer as primeiras vagas, eu falei assim, não estou preparada para me candidatar, preciso fazer isso, preciso fazer o curso, preciso fazer a certificação, preciso fazer o programa de mentoria. E aí eu falei assim, não, gente, eu estou, de novo, caindo na mesma tecla. Então, agora, obviamente, eu tento selecionar as vagas com perfil que tem a ver com o meu histórico de carreira, mas eu já estou me candidatando, mesmo achando que eu não estou 100% preparada, e não estou mesmo, mas, de novo, vai fazer parte do processo eu me continuar essa qualificação e aprender também no trabalho. Mas é difícil, a gente, se bobear, a gente volta nos velhos hábitos. Obrigado, Natália. Muito legal, eu acho que esses conselhos aí não servem independente do gênero, né? Serve para todo mundo. É isso aí. Bom, Natália, a gente está chegando ao final aqui das perguntas, e eu estou com 2 perguntas aqui, onde as colegas pedem dicas de comportamento para você, né? A Cíntia Santos, ela fala assim, ó, mesmo que eu domine o assunto, costumo travar em live e também troco muitas expressões por nervosismo. Sinto que pelo meu desempenho, esperam mais de mim quando abro a boca. Como vencer isso? Essa é uma super boa pergunta. Acho que tem 2 temas aí, talvez, para ela pensar. Um é tentar entender a causa, né? Por que ela fica nervosa? Porque o conhecimento ela tem, senão ela não estaria sendo chamada. Acho que ela já tem que aceitar isso. Se ela não fosse competente, não tivesse conhecimento, ela não estaria sendo convidada para participar desses eventos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, mas independente disso, tem pessoas que se sentem mais ou menos à vontade de falar em público. Uma coisa que resolve muito para mim, e eu acho que tem um treino, quanto mais você faz, você vai se treinando, e aquele medo inicial, eu acho que ele vai diminuindo, então fazer mais e mais vezes, acho que ajuda. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de me preparar um pouco com antecedência. Eu sinto que quando eu estou falando de um assunto que eu domino, é muito mais fácil para mim. Então, posso dar um exemplo aqui bem claro. Hoje eu estou falando aqui com vocês sobre questão de liderança, etc., mas eu devo confessar que não era a minha zona de conforto. Eu me sentia super confortável se você me falar para falar como é que eu faço financiamento de longo prazo, de infraestrutura na África, eu dou uma aula, ou se a gente for falar de mercado de capitais, como é que a gente faz uma oferta pública, e sempre dei aula de temas que são muito do meu dia a dia, era mais tranquilo para mim do que, por exemplo, falar de uma coisa mais aberta como essa questão da liderança. E eu acho que eu fui aperfeiçoando, treinando, então você pega os primeiros, eram mais difíceis, e com o treino a gente vai melhorando, mas eu sempre tento organizar um pouquinho as ideias, né? Colocar bullet points nos temas, ou pelo menos organizar o meu raciocínio em temas, pensar um pouquinho antes, para ver o que eu preciso fazer. Uma outra técnica, bobagem, mas que para mim funciona, por exemplo, na sexta-feira passada eu tinha que apresentar a estratégia de Brasil para o comitê do banco, aquela coisa que precisa ser perfeita, você não pode errar. Então, aí quando eu preciso e aí é tudo em inglês, tá? Então aí a gente tem às vezes a barreira da língua e tal, então eu tento preparar um pouquinho antes, além de preparar os slides, eu preparo os talking points, e às vezes eu gravo, porque eu acho que assim, a mensagem inicial sendo poderosa, você sempre dá aquela relaxada, depois dos primeiro minuto numa coisa ao vivo é melhor. Então, se você treinar a mensagem inicial bem, isso vai te ajudar a dar segurança para ir no resto. Eu, às vezes, gravo no gravador, então esse daí eu leio, eu escrevo, eu leio, gravo no gravador, aí eu tô lá tomando banho, eu deixo o gravador ligado.
Aí eu estou fazendo café da manhã agora, nesse tempo de pandemia, limpando a casa, eu vou ouvindo as gravações, às vezes até que aquilo entra naturalmente. Quando você chega no dia, pelo menos aquele inicial você já está super dominando, e aí comigo vai. Eu acho que se você vencer esse nervosismo dos minutos iniciais, as coisas tendem a fluir melhor. Mas provavelmente também o nervosismo é um pouco dessa barra alta que ela deve ter com ela mesma e um pouquinho de segurança. Então, trabalhar um pouquinho essas causas também pode te ajudar a vencer isso no futuro, eu acho. Ok, e agora temos uma pergunta de uma xará sua, Natália Vasconcelos. Ela fala assim: gostaria de dicas como alavancar o networking em áreas majoritariamente masculinas. Estou tentando transição de carreira dentro da própria empresa e me vejo sem aliados no setor pretendido. Eu acredito até que ela fala isso aqui, porque a gente vê que os homens, às vezes, têm o futebol em conjunto, né? Tem o boteco depois, e as mulheres nem sempre participam dessas coisas. E como ela fala aqui em área majoritariamente masculina, né? Então, acho que fica mais complicado ainda. Ela queria uma dica de como alavancar esse network. Então, eu divido esse sentimento com ela. Eu acho que para a mulher, assim, homens têm esses fóruns que são mais tranquilos, e mulher, primeiro porque a gente faz, aqui eu vou pedir desculpa para o Wallace e para o André, mas como a gente trabalha sempre muito mais do que vocês, que a gente tem que cuidar de casa, de filho, etc., essa é outra questão que a gente ainda tem que discutir melhor no Brasil, a gente às vezes também não tem nem o tempo hábil, né, para poder participar disso. E às vezes não se sente também tão à vontade. Você não vai convidar um monte de homem para sair para um happy hour? Não sei, às vezes pode, nem todo mundo se sente à vontade com isso. Como eu costumo fazer? Acho que duas coisas. Uma, a gente tem que ver os programas de mentoria dentro das organizações. Quando eu vou escolher um mentor, eu não escolho só aquela pessoa com quem eu me dou bem, não sei o quê. Eu tento também escolher uma pessoa que é influente dentro da organização e que pode me ajudar no meu projeto. Então, para mim é sempre um desafio. E é uma forma de você se forçar a criar um relacionamento com um stakeholder, vamos dizer assim, né, que pode ser relevante na tua carreira. Então, no Standard, eu posso comentar 2 processos recentes que eu tive. Um primeiro, eu escolhi uma pessoa que senta na África do Sul, próximo do centro de decisão, é uma pessoa alta na hierarquia da organização. Eu falei assim, eu preciso aproveitar. Primeiro que ela precisa me conhecer melhor, eu preciso que ela conheça o que eu estou fazendo no Brasil e esteja me ajudando com isso, e fale com os pares dela sobre isso e possa me trazer esses insights. Então, acho que se desafiar na escolha do mentor, isso pode ajudar bastante. E uma outra coisa que eu fiz, por exemplo, quando a gente precisava, ali em algum momento atrás, rever a estratégia do Brasil, eu precisava de aliados. O que eu tento fazer, e isso vale para ela, por exemplo, ela mapear essa posição que ela quer, entender quem são pessoas que ou estão próximos daquela área ou que são grandes influenciadores dentro da organização. Então, fazer um mapeamento de quem podem ser stakeholders para ela. E achar uma forma de interagir e de criar momento com essas pessoas. Eu acho que a pandemia ajuda, você não precisa estar fisicamente presente, você pode marcar um café virtual e criar uma pauta, obviamente, para se engajar com aquela pessoa. Que eu não vejo problema em ser explícito e falar, olha, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, eu vejo você como uma pessoa proeminente dentro da organização, eu quero discutir, aproveitar da sua experiência para poder discutir o que tem para mim. Isso, em algumas situações, pode funcionar. Em outras, se você pode usar algum tema específico do trabalho, no meu caso, por exemplo, era a disseminação da estratégia de Brasil, para eu criar relacionamento com pessoas que não necessariamente estavam próximas do meu negócio, mas que eram vozes que eram ouvidas dentro da organização. Então, eu fiz esse mapeamento e, na primeira vez que eu apresentei, logo que eu assumi o Brasil, eu fui apresentar para todas as pessoas que eu não tinha, elas não precisavam saber a estratégia de Brasil. Eu falei assim, mas se eu preciso avançar esse projeto, quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais vozes importantes na organização tiverem do meu lado, não passa a ser um projeto da Natália, mas é um projeto de mais gente. E eu acho que isso ajuda, então, você criar esses diálogos, pensar quem são pessoas que podem te ajudar e criar esse espaço. Mas eu acho que não tem que se forçar a fazer nada que não seja natural para você, porque aquilo que não for natural
não vai fluir tão bem. Então, acho que dentro da tua zona de conforto, dentro de assuntos que possam ser mais tranquilos, ou achar essa estratégia onde você vai se sentir confortável, porque aí acho que a eficácia do engajamento vai ser melhor também. Ótimo. Então, a gente está encaminhando aqui. A gente está encaminhando aqui. Estamos aqui encaminhando para o final. Aí eu deixo aberto aí para as despedidas, começando ali pela Fabíola, depois o André, depois o Wallace. Natália, eu só queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, acho que é muito importante para a gente, né? É uma pauta que está no nosso dia a dia, que a gente tem que trazer mesmo, como a Sara falou no começo, né? Envolver homens e mulheres, porque os homens também têm que entender o que é que a gente passa, né? E tá junto com a gente, até porque a gente vê também no banco que os altos cargos são predominantemente masculinos, né? Então, acho que é muito importante. E, assim, mais uma vez agradecer realmente a sua disponibilidade, né, de ter colocado esse espaço para conversar com a gente dentro dessa sua agenda que é tão atribulada, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço também e tem que concordar com você, viu, Natália? As mulheres trabalham mais mesmo. As mulheres trabalham muito mais do que a gente. E eu fiquei muito contente de ver você percorrer alguns temas que a gente trata aqui dentro do banco também, né? Como o programa nosso da liderança, esse lance dessa aproximação com superiores, né? Que é o elo de relacionamento, de segurança, esse lance da mentoria também, o Banco do Brasil tem investido bastante. Então, foi muito legal, viu? Muito obrigado pelas informações e foi um prazer mesmo conhecer a sua história. Obrigado. Natália, antes de mais nada, agradecer a Sarinha e a Fabíola aí por ter me convidado, tá? Ao André. A gente aprendeu muito aí nessa 1 hora e fazem um trabalho de excelência. Nossa melhor colocada aqui na agência são 2 meninas, uma gerente e um assistente. E, assim, não tem distinção, a gente precisa entender isso. Não existe distinção entre gênero, não. A distinção tem que ser entre competência. Quem é mais competente ou menos competente. E aqui eu vou encaminhar para a fala de despedida da Natália e quero deixar assim, que foi acima das expectativas, porque o que a Natália colocou aqui serve para homens, mulheres, pessoas que estão iniciando na carreira. Então foi uma aula completa de mentoria resumida, né? Que às vezes a gente passa aí 1 ano fazendo uma mentoria e ela em 1 hora ela conseguiu passar uma mentoria aí profissional para muitas pessoas, que homens ou mulheres que queiram estar tendo um cargo de ter uma ascensão profissional dentro da carreira. Colocou aí a forma de se aproximar, de ter essa aproximação com as pessoas que a gente realmente gostaria de ter uma oportunidade, a parte do estudar inglês, né, que às vezes a pessoa, teve uma vez até que eu vi uma entrevista, a pessoa falou, o que eu tenho que fazer para trabalhar no exterior? Aí a pessoa respondeu assim, o primeiro passo é saber falar inglês, você sabe falar inglês? Aí a pessoa falou, eu não sei, então assim, você vai ter que começar por aí. Então tem coisas que às vezes a gente quer fazer, mas a gente não deu o primeiro passo. E aí a Natália falou muito bem aí todas essas áreas aí que a gente tem que estar se aperfeiçoando, ou a pessoa que está assistindo também tem que se aperfeiçoar. Então, eu agradeço essa sessão aí, mais de mentoria até, viu, Natália, em relação a várias coisas, que acabou, assim, transcendendo o assunto que a gente veio falar. Foi bem completo, foi bem amplo, agradecer os colegas aí, o Wallace, o André e a Fabíola. O Wallace já é nosso convidado várias vezes, já fizemos essas videoconferências que a gente faz. A gente já fez com o presidente do Banco do Brasil também, o André estava lá com a gente, conversando sobre esses assuntos. E o Wallace, eu participo muito com ele também num grupo aí que a gente conversa sobre várias coisas, aprofunda conhecimentos. E a Fabíola é outro grupo. Estamos em 3 grupos diferentes aqui que eu participo e sempre acrescentando muito para a nossa carreira, para a gente saber onde a gente está e aonde a gente quer ir. Eu agradeço e deixo as tuas considerações finais, Natália.
Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Fabíola e a Sara pelo convite, pela organização e pelo espaço aqui, também a participação do André e do Wallace, trazendo essa força dos homens para a nossa discussão, que é sempre tão relevante. Para mim, foi super importante essa conversa, conhecer melhor o programa do Banco do Brasil, não sabia que vocês estavam tão avançados. Isso, sem dúvida alguma, é muito importante, ainda mais pelo tamanho, a capilaridade, a importância do banco. É importante que a gente tenha um player genuinamente brasileiro discutindo essas questões. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer mais do programa e das discussões de vocês e poder contribuir um pouco para essa conversa. Eu acho que, como eu comecei, né, o início da minha fala, acho que talvez a ideia hoje foi trazer um pouco da minha vivência, do que eu passei, porque acho que, às vezes, a gente desmistifica um pouco e permite uma aplicação mais fácil no dia a dia para as pessoas. Acho que todos nós, né, independente de sermos homens ou mulheres, a gente passa por desafios na nossa carreira, e nem sempre a gente tem encontrado essa ressonância para a gente poder dividir, né? Então, quanto mais a gente puder atuar na coletividade, dividindo esses exemplos, dividindo medos e anseios de casos de sucesso, eu acho que a gente pode mobilizar mais gente em torno de causas tão importantes quanto é a diversidade de uma maneira geral, e que bom que a gente tem agora esses espaços e que a gente pode trocar essas experiências, e espero que com essa fala a gente ajude mais pessoas a refletirem sobre alguns temas e tentarem aplicar e mudar alguns pequenos hábitos aí do dia a dia que podem fazer a diferença e podem fazer você chegar onde você quiser. O limite do teu, da onde você pode chegar é o tamanho do teu sonho e o quanto você acredita em você. Eu espero que inspirar vocês a mostrar que é possível, independente dos percalços, de fazer com determinação, com vontade e com os contatos corretos. É muito bom e muito factível chegar lá. Eu desejo uma boa sorte para todo mundo nessa jornada, que cada um encontre a sua e faça dentro daquilo que se pretende da melhor forma possível. Obrigada mais uma vez. Agradeço também. Espero que a gente possa manter contato. Tá bom.